o Egito. E parou, falta a boca sozinho. Já preguei no escuro no congresso de Deus no mais do que tivesse luz. E já me sentiu pulando. E o resto do mundo tocando violão e o fogo desceu do céu. Aleluia. Não desça para o Egito. Do Egito nós saímos. O que Deus tem contigo é no lugar que Ele ordenou você ir. A minha vida pátria, a minha cultura pátria não é aqui na terra. Aqui na terra eu tenho uma missão a fazer. Eu tenho uma responsabilidade a zelar. Irmãos, no dia que eu aceitei a Jesus, muitos demônios tentaram me impedir. Até interferir no dia do meu batismo, irmão. Irmão, sabe o que é mal? Quando o homem e a mulher tem uma chamada de Deus, quando o homem e a mulher tem um propósito, diante de Deus eu tenho rezado, levanta demônios do decano para tentar impedir. Irmãos, até mesmo amado, ele volta a colocar os mesmos pratos que você fazia, ou seja, as coisas que você fazia lá no Egito, que você até mesmo não fazia, e você vem para o Evangelho, Deus está te provando, lá na frente da provar. Ele fala, lá no Egito você tinha carro novo, lá no Egito você tinha casa nova, lá no Egito você tinha carne bastante para se militar, lá no Egito você não passava fome, lá no Egito você tinha emprego. Ele coloca esse pensamento para nos distanciar a nós do processo de Deus, do plano de Deus, mas não deu vivo a Satanás, deu vivo a aquele que tirou, deu vivo a aquele que tirou do Egito, deu vivo a aquele que tirou das garras do amigo, deu para isso ungiu a Jesus Cristo com o poder do Espírito Santo para desfazer todas as obras de Satanás contra a sua vida. E não tem irmão, que o diabo não pode na sua família, o diabo não pode na sua vida, o diabo não pode mais contigo, ainda que se levanta, Deus condicione que ele vai se colocar de pé no último dia da festa, vai dizer, as portas do inferno não vai prevalecer contra você, contra você, contra você, contra você, porque Deus ungiu a Jesus Cristo, o menor de Israel, para ele fazer uma grande nação, para ele fazer um povo desconhecido nobre, para vir a servir a Deus na tua seara. Aleluia! Deus, aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Não tenha medo de morrer. Ainda que falte em si, mata a minha carne para o meu espírito que pode matar. Deus usou o negócio chamado Paulo, Deus usou o negócio chamado Isaías, Deus usou o negócio chamado Davi, Deus usou o negócio chamado Egito, Deus usou o negócio chamado Paulo, Deus usou o negócio. Sabe o que é que Deus não pode fazer de grande, sabe o que, irmão? Porque grande é Ele, grande de Deus é Ele. Se tivesse dois grandes, Deus grande é Ele. Seria, irmão, até mesmo difícil de olhar e de acreditar, ou de esperar, ou de existir uma dúvida, olha para obedecer, para que não aconteça isso. Deus é único, Ele é único, a seu destino, Ele não deve ser nosso Deus, e hoje em diante, dentro dessa igreja, vai sair da fora, e vai ver a sua vida mudar, vai ver a sua vida ser transformada, vai ver a sua história ser mudada. Sabe o que não precisa fazer campanha de prosperidade. Sim, eu vou, mas se você se abençoada, antes vai rapidamente, obedeça a voz de Deus, obedeça a voz do Espírito. Se Deus não dá uma criança, aí tudo a sua cabeça, e fala, Senhor, eu não servo ouve, fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Se Deus não dá, atender curso dentro, vamos te adotar do inferno para usar, obedeça o animal, porque às vezes os animais são mais obedientes do que os próprios crentes da era de hoje, por que você fala isso? Que os animais são mais obedientes, sabe por quê? Porque no dia que Deus comprou a casamenta, ele trouxe a boca para usar, no dia que Deus pôs novamente daquela baleia, era um som, aleluia, de transporte aquático, para como se profeta onde Deus seria. No dia que Deus falou o galo, quando Deus profeta Pedro me negar, você vai cantar 3 vezes, e o cara falou, assim seja, Senhor, estou pronto para
acaba vivendo a tempestade e ouviu a voz do Senhor, reconheceu e houve mudança na congregação. No dia em aquele destino de Marcelo Moreira, que o próprio Deus na fez nascer, e o próprio Deus fez ela crescer, aquele destino mudou a raiz, aleluia, aquele destino obedeceu a voz de Deus. Meus amados, e por quê? Os povos que alimentaram o profeta Elias, Deus falou, pega essa carne, pega esses pães, e leva para o meu profeta, para alimentar ele, ainda ameaça uma grande terra inferno, ainda que o mundo sem crise, ainda que o mundo está totalmente em crise, quem serve a Deus e obediente a sua palavra, não tem crise para ele, não tem porta fechada para ele, não tem mistério para ele, mas para não ter isso, é preciso obedecer a voz de Deus, é preciso ficar na posição que Deus te colocou, é preciso ter ouvido para obedecer, assim como esse sabe, assim como esse carro, assim como essa ovelha, assim como esse da Rubens, assim como esse bichinho obedeceu. Deus quer que você obedeça a tua palavra, para cada vez que você ele atraia muitas pessoas que estão todos no inferno lá fora, possam ser atraídas pela palavra. Deus na tua vida e fez estar no teu lado adorando. Aleluia! Pode cair fogo. Não deixa para o Egito. Irmão, meu Deus, eu estou passando uma grande prova. Eu disse para meu irmão. Às vezes o senhor fala, eu sou muito teu. Eu não aguento mais essa luta. Eu vou voltar para trás, não vá para o Egito. Se você for, você vai quebrar todos os projetos de Deus. Deus não é homem para mim, tem sido homem para ser feita. Quer ser abençoado? Obedeça a palavra. Deus disse para Isaac, obedeça a minha palavra, Isaac. Não desça para o Egito, mas obedeça aquilo que eu tinha falado para teu pai Abraão. Cumpra aquilo que eu te mandar você fazer. Vai na onde eu te mandar, Isaac. Isaac baixou a sua cabeça. Isaac falou assim, meu Deus, eu já fui provado lá em Moriá, quando estava amarrado naquele holocausto, para ser o cordeiro que seria sacrificado. Lá eu pude sacar, eu merecia para nós. Deus, assim como meu pai foi obediente, eu vou ser obediente também. Quando ele fez o papai com Deus, de obediente, irmão, Isaac chegou no lugar que estava em terra, Isaac chegou no lugar que estava em fome, Isaac chegou no lugar que estava ali em toda aquela época Israel. Mas aonde está o fruto? Aonde está o crente abençoado? Dentro da casa guarda. Aonde ele colocar a mão, será abençoado. Aonde ele acertar, será abençoado. Aonde ele entrar, Deus vai dar a bênção. Na verdade de José, dentro da cadeia, aleluia. Tudo onde ele fazia, o que tocava, onde ele ia, o que ele falava, Deus honrava, aleluia, honrava Deus para dizer. Deus ainda não usava ele de salão, não usava ele de salão. Deus usava os outros prisioneiros, aleluia. Deus fazia ele sonhar, e quando aqueles prisioneiros sonhavam, aleluia, Deus tinha propósito. Deus disse, olha José, eu não vou te usar de Deus não. A única coisa que eu vou te usar é para abençoar, é para prosperar. Olha, eu vou usar o cabelo, eu vou usar o cabelo, para mostrar para Faraó, eu sou Deus que dou revelação, não sonho, não profecia, não palavra, e cumpro, ainda é perdido, e sai de fome, acabada, vagabunda, espiga cheia, agora estou filha, eu vou trabalhando melhor, prosperar no Egito, vou fazer os celeiros cheio, quando houver de fome, eu vou mostrar meu poder, e vamos fazer o Egito ser patrão. E ainda agora, a visão de entregar o sonho foi interpretado, mas ela fez igual. Deus falou, agora é a tua vez, José. Vou fazer você sentar na carruagem de Faraó. Você vai desfilar a cidade. Os seus irmãos, eles vão se curvar diante de você. O teu pai, a tua mãe, como
encontrar